Bom dia a todos, uma honra estar com todos vocês aqui no Security Leaders. O meu nome é Márcia Cubo e eu sou especialista de proteção de dados e resiliência cibernética da Dell Technologies. E antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos para poder compartilhar esse tema que é tão relevante. Estou aqui com o Carlos Kojikian também para Bom trazer o dia. estudo de caso da jornada da resiliência cibernética da B3. Tá? Bom, atualmente, né, nós vivemos em uma era que o dado se tornou o coração das empresas e proteger esses dados virou mais do que prioridade, porque ele indica o que é a continuidade do negócio e a inovação das organizações. E aí nós vivemos com aquele dilema, né? Não é mais se a empresa será atacada, se ela sofrerá um ataque cibernético, mas é quando. Hoje, os ataques cibernéticos eles estão mais sofisticados, mais silenciosos e mais destrutivos. Então, são os ransomwares, vazamento de dados que acontecem, o roubo das informações com solicitação de resgate. Né? Então, como que a gente consegue se defender de tudo isso? Atrelado a essa questão aí dos grandes desafios, o tempo médio de downtime nas empresas após sofrer um ataque cibernético é de cerca de 24 dias no qual ocorrem as interrupções do ambiente, a perda de credibilidade das empresas e perdas financeiras. E aí não fica só também a dificuldade de você reagir a um ataque, é a dificuldade também de você conseguir identificar de onde surgiu aquele ataque. Por quê? Porque muitas vezes ele é silencioso e ele utiliza há dados do próprio ambiente, como vulnerabilidades dos ambientes, senhas e comandos para estar fazendo essa invasão de forma silenciosa, que é o tipo de ataque que chama living off the edge, onde o atacante ele invade o sistema, encontra brechas na sua infraestrutura e sai fazendo ataque de forma silenciosa. E quando nós pensamos na questão da recuperação? Hoje, os backups estão sob ataque. Cerca de 94% dos ataques cibernéticos, eles estão acontecendo em cima do que dos ambientes de backup, porque hoje é a última salvação que eu tenho. Sofri um ataque, vou lá buscar a recuperação desse dado. E o dado de backup hoje é visto realmente como uma última salvação. E, infelizmente, 57% desses ataques eles são bem-sucedidos. E como a empresa ela consegue reagir a todos esses desafios? A resposta é resiliência cibernética, proteção, recuperação e continuidade. E o que seria a resiliência cibernética? É a capacidade de prevenir, resistir, responder e se recuperar a ataques cibernéticos de forma rápida e precisa. Para quê? Para minimizar o ataque. Então, quais são os componentes essenciais que eu tenho de acordo com o NIST, por exemplo? Eu preciso garantir a prevenção, ou seja, reduzir a superfície de ataque que eu tenho através de firewalls, mecanismos de endpoints, antivírus. Preciso ter também um sistema de monitoração em tempo real que vai conseguir identificar caso aconteça um ataque de forma rápida para eu conseguir ter uma resposta, que é um plano de ação rápido para eu conseguir neutralizar aquele ataque. E caso o ataque seja bem sucedido, eu preciso o quê? Garantir a recuperação de forma assertiva desses dados. E é claro, isso é um organismo vivo. Sempre eu vou ter a retroalimentação do aprendizado que foi realizado para garantir todos esses componentes iniciais. Com a adoção de uma estratégia de cyberresiliência, o tempo de downtime ele chega a reduzir em cerca de 75% e também traz outros benefícios atrelados a ter uma estratégia de cyberresiliência, como redução dos impactos operacionais, redução das perdas financeiras e principalmente a garantia da continuidade de negócio. Uma grande preocupação que as empresas hoje fica focada em reduzir a superfície de ataque, focando na parte toda de endpoints, na parte de firewall e antivírus. Mas e os principais dados da empresa, que é aqueles que sem eles eu não consigo sobreviver? Será que eu estou conseguindo garantir a proteção adequada para essas cópias de segurança? E aí que você precisa contar com uma solução de tecnologia que garante toda uma resiliência cibernética para armazenar suas cópias de segurança de forma segura, mesmo quando você contempla a sua produção. Então, a Dell Technologies consegue fornecer hoje um equipamento para armazenar todas as suas cópias de segurança, que ela possui um Zero Trust no hardware, ou seja, eu consigo reduzir toda a parte de superfície de ataque. Eu garanto a imutabilidade, baseada em SEC 17A4F, que você consegue garantir que o dado que está armazenado ele não consegue ser modificado, corrompido ou removido.
criptografia do início ao fim, ou seja, o dado sai do meu ambiente de proteção criptografado, ele também repousa no meu ambiente de forma criptografada. Conto também com a parte de Multi-Factor Authentication, é a parte de Security Clock, que é o Tempering Clock, que ele evita o avanço do clock do relógio. Que nós sabemos hoje que muitos atacantes, quando eles invadem o ambiente, eles podem avançar o clock do relógio e expirar todos os dados que você tem armazenados para conseguir recuperar. Tá? E também, caso algum atacante tente invadir esse sistema de proteção de dados, ele vai ter um DDFS baseado em hashing, que ele não consegue identificar qual que é o tipo de informação que está lá dentro. E também usa um protocolo de transporte seguro. Ok? E aumentando o nível também da resiliência cibernética, o que eu consigo fazer? Estou garantindo aqui que os meus dados de backup estão protegidos. Para eu garantir os dados mais críticos da minha empresa, que nós chamamos do Minimum Viable Company, que é o MVC, que são aqueles dados críticos que sem eles a empresa não consegue sobreviver, nós trabalhamos com o conceito de Vault, que seria o cofre mesmo, que é o Cyber Recovery Vault, onde ele vai trabalhar com os 3 pilares que nós temos da resiliência cibernética. Isso até de acordo com o Gartner, tá? Então, o primeiro deles é a questão do isolamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho meu ambiente fazendo proteção todos os dias. Quais são os dados mais críticos, lá os 20%, 30%, que sem eles a minha empresa não sobrevive? Eu vou mandar eles para um cofre. Chegando essas informações no cofre, eu vou garantir o quê? Que esses dados sejam imutáveis. Ninguém altera, ninguém remove, ninguém consegue destruir aquela informação que está imutável. E, por fim, eu consigo utilizar a inteligência artificial para se antecipar, para garantir que, caso tenha acontecido um ataque dentro da minha empresa, eu consiga identificar se houve alguma entropia dos dados, alguma deleção massiva, alguma inclusão massiva, alterações em bytes de arquivo, e eu consigo gerar uma monitoração em tempo real e alertar os usuários da solução para ser proativo na recuperação das informações. Então, essa solução, ela trabalha aí com os pilares da resiliência cibernética moderna, que seria utilizar o isolamento para proteger, a imutabilidade para preservar e também a inteligência para você se antecipar, que hoje são os pilares básicos para você conseguir recuperar suas informações. E aí, como fica, né, implementar tudo isso que é teoria em prática? Aí eu chamo aqui o Carlos da B3 para mostrar como foi a jornada da B3 na questão da resiliência cibernética. Obrigado, Marcinha. Obrigado, pessoal, aí pela oportunidade. Um bom dia para todo mundo. Eu vou passar bem rápido aqui, primeiramente me apresentando. Meu nome é Carlos, essa sopa de letrinhas aqui, então já tenho praticamente uma cifra no meu nome. Carlos Conjuquian, sou pai do Gustavo, trabalho na B3 aí há 10 anos. Atuo no mercado já praticamente há 17 anos com tecnologia. Quem é a Bolsa, né? A B3. A B3 é a junção de algumas companhias. Então, fundada lá em 1890, antiga BMF Bovespa. Em 2017, com a fusão com a CETIP, virou a B3, Bolsa Brasil Balcão. Mais para frente ainda a gente tem aquisições de algumas outras companhias, mas nós somos a Bolsa do Brasil, né? Aqui passando rapidamente um pouco dos itens que nós temos de negócio. Então, ações, derivativos, renda fixa, infraestrutura. Acredito que todo mundo aqui sabe quem é a B3, né? Quem é a Bolsa do Brasil. E aí, entrando aqui nos nossos desafios do projeto, né? Quando a gente começou essa iniciativa há mais de 6 anos atrás a estudar a questão de ransomware, a gente se via ali naquele item ali no meio de uma guerra. Por que no meio de uma guerra? Como a Márcia disse, o tempo de recuperação ele seria muito grande, porque a gente não sabe qual que seria o ponto ideal de fazer uma recuperação. Então, existem casos aí no mercado de o pessoal fazer a recuperação e esse ambiente estar comprometido e ser atacado novamente, né? Então, um dos principais desafios que a gente teve aqui nesse projeto, e é o que a solução entrega para a gente, é saber qual que é o ponto bom da recuperação. Então, eu vou falar um pouquinho mais ali para frente do funcionamento, mas com todo o machine learning, toda a tecnologia que ele tem, o dado entra, dado de backup, não é dado de file server, então é tudo que a gente copiou a nível de backup. Esse dado ele entra dentro do Cyber Recovery, ele é mastigado e tem uma inteligência lá dentro. Então, dentro dos nossos desafios, o principal era identificar o ponto da recuperação. Além das evoluções das ameaças, a complexidade tecnológica, porque são muitos sistemas, como todo mundo aqui deve ter. E qual é o sistema mais importante para vocês?
cliente vai falar todos, mas não é tudo que é o mais importante. Existe alguma parte que ele é o mais importante, né? A gente precisa atender muito à regulação, justamente por ser a B3, e ter uma resposta de incidentes rápida e garantir a segurança dos nossos dados. E aí, quando a gente começou tudo isso, estudar tal, o que a gente vai fazer, a gente está ali, ó, no meio da guerra, da bomba. A bomba explodiu. Da onde a gente vai recuperar? Capitão América está ali, ó, olhando a cidade destruída. O que eu vou fazer para começar a reconstruir o meu negócio? O Gartner fala aqui, nesse gráfico, o tempo de downtime e recuperação do ambiente, ele pode demorar em mais de 100 dias, desde da intrusão até a detecção. E a recuperação também, né? Então, qual que é a recomendação do Gartner nesse caso aqui para a gente? Alguém sabe aqui, né? Por mais que vocês não podem me responder, mas a recomendação do Gartner chama os Avengers. Por que os Avengers, né? Apesar da brincadeira aqui, os Avengers é o nome do nosso projeto, então a gente nomeou o projeto como Avengers, justamente por ser esse esquadrão aí todo para proteger a B3, né? Os dados da B3. E aí, como que foi, né, essa construção desse ambiente que a gente fez? O Gartner diz para a gente que a gente precisa ter um ambiente isolado, a gente precisa ter os nossos dados imutáveis, a gente precisa ter uma análise de dados e, como eu disse agora há pouco, saber qual que é a cópia boa para a gente recuperar, porque se a gente não souber qual que é essa cópia boa, vamos ficar dando voltas no mundo e sem sair do lugar. Aí, quando a gente fala ali da importância da segurança, né, dentro das companhias, vocês mais do que eu especialistas nisso, eu vou começar por um item aqui que ele é um item um pouco... No meu ponto de vista, eu entendo que é o ponto mais fraco de todo mundo, que é a parte de pessoas. Se a gente não conscientizar, se a gente não educar todo mundo do que é o ransomware, quais são os possíveis ataques, o que é uma engenharia social, inclusive como o rapaz aqui do Itaú, eu não lembro o nome dele, comentou, a gente está suscetível, a gente pode ter tudo quanto é tipo de tecnologia, que a tecnologia por si só não vai ser suficiente. Quando a gente olha ali uma segunda linha de defesa, a gente está falando de todo o aparato tecnológico que a gente tem. Então, desde uma atualização de software, aplicar um patch, os firewalls, garantir que o backup está executando, né? Quem cuida do backup aqui? Eu tenho certeza que aqui grande parte de quem está nessa sala até 6, 7 anos atrás tratava o backup como: eu tenho um seguro que eu não quero usar, mas eu preciso ter e eu pago ele. Hoje mudou disso, não é mais um seguro que eu só quero ter. É um seguro que eu preciso ter e eu preciso ter uma recuperação rápida. Então, como que eu vou fazer essa recuperação rápida? A gente tem aqui essa última linha de defesa, que é o nosso Avengers. Então, a gente está com o ambiente isolado, a gente está com o ambiente imutável. Então, além do ambiente imutável dentro do Vault, o ambiente de fora do Vault também é imutável através do Data Domain. A gente tem a inteligência de análise dos dados e a gente identifica esse ponto bom. Eu estou frisando a identificação do ponto bom, porque é isso que o Cyber Recovery ele entrega para a gente. Quem é analista de backup, quem cuida do backup, sabe que a recuperação por si só é o dia a dia de todo mundo. Mas quando a gente tem um ataque, um comprometimento, que o nosso chefe de segurança lá chega e fala assim para a gente: preciso recuperar. Qual que é o ponto da recuperação? Não sei. O que a gente vai fazer? E aí, como eu disse, né, a Marcinha, na verdade, disse aqui na apresentação dela, a gente teve todo um trabalho junto com a Dell para entender o que é o crítico da companhia, porque imagina a B3 tudo é crítico, tudo atende todo mundo, mas tivemos que fatiar esses itens, então a gente olhou para o nosso MVC aqui, a gente olhou para as nossas aplicações de negócio, e além das nossas aplicações de negócio, o mais importante do que as aplicações de negócio é qual é o aparato todo que atende essa tecnologia. O que é a base que atende o todo. Então, a gente precisou olhar para os ADs, para os firewalls, para os componentes de rede. Então, por exemplo, quem aqui faz backup de componentes de rede? Acredito que pouca gente faz. E por mais que a gente saiba que um equipamento de rede é difícil de ser comprometido, mas existe a possibilidade. Se ele for comprometido, como que a gente vai restaurar as rotas ou as regras de firewall que estava lá de, sei lá, 1900 e bolinha?
Então a gente fez todo esse trabalho junto no projeto da identificação dos itens críticos, da identificação dos itens de fundação da tecnologia. E aí ali o desenho do Thanos, né, com as joias aqui, é porque como eles me ensinaram isso, né, são as joias da coroa. Então, saber analisar, saber identificar qual que é o sistema mais crítico da companhia, o que gera perda financeira, o que não gera perda financeira, o que vai parar a produção industrial, o que não vai parar a produção industrial, é um item importante, porque se a gente virar para o cliente vai falar para a gente que tudo é importante. Se a gente for pensar que tudo é importante, o tudo é caro. Então a gente está falando de ter praticamente um terceiro data center de alguma forma isolada, por isso que a gente precisa ser certeiro nessa análise e identificação. E aí aqui, entrando um pouco na tecnologia em si, como que funciona, né, rapidamente aqui o Cyber Recover? Nós temos aqui do lado esquerdo o nosso ambiente produtivo, fazendo lá as transações ao longo do dia. Nosso ambiente de backup lá 10 horas da noite, numa janela de backup convencional, vai lá, faz o backup e guardou nos storages, nos appliances que a gente tem de cópia. Ao longo do dia, porque eu faço minha janela de backup de noite, ao longo do dia eu tenho uma porta de comunicação entre dois equipamentos, e aí já entrando lá dentro do Vault, que essa porta de comunicação ela é aberta e fechada de tempos em tempos para receber esse dado. Como eu disse para vocês, o dado ele é recebido dado de backup, não é um dado aberto lá do file server. Então, importante dizer também que a solução ela é agnóstica. Então, aqui dentro do Cyber Recover, nós temos tanto solução Dell quanto solução do concorrente. E ele atende super bem, e um dos itens aqui que eu vou passar nas entregas foi um P2V, desculpa Marcinha, mas eu vou falar o nome do concorrente, com a Veritas. A gente fez um P2V dentro do ambiente de Vault para validar o funcionamento do cofre. Então, rapidamente aqui, como que funciona o cofre? O dado sai do backup, o backup janela às 10 horas da noite, janela de entrada de dados dentro do cofre, é feita uma cópia virtual, o dado é locado, como a Márcia disse. Existe uma parte de análise, que aí é o CyberSense que faz essa análise. Ele gera toda os gráficos e os dados para a gente, e gera todos os dados de monitoração e reporting. E legal dizer que, assim, como os backups estão lá dentro, a gente tem algumas possibilidades para fazer essa recuperação. Então a gente pode recuperar a partir do cofre. Nós podemos usar apenas o cofre para identificar qual que é o ponto bom de uma recuperação, pensando que a produção está ok, a gente não teve nenhum comprometimento, a gente não vai usar o cofre, a gente só vai usar a inteligência do cofre. Se a nossa produção está comprometida, a gente perdeu os dados da produção, como que a gente faz? Ou a gente faz um sincronismo inverso de um equipamento do cofre para fora, ou a gente habilita uma porta que fica em down, saindo de dentro do cofre para a nossa produção. E aí, já entrando aqui nos minutos finais, aqui é uma arquitetura macro do nosso ambiente, então os itens que estão aqui existem no nosso ambiente, mas é uma arquitetura macro, então são os itens que compõem uma infraestrutura dentro de Cyber Recover, dentro de um Vault. Então, o Cyber Recover é o cara principal que orquestra todos os componentes lá dentro. O CyberSense é quem faz toda a análise e mastiga esses dados para saber se está ok ou não. E as nossas soluções de backup lá dentro para receber o backup de fora. Então, quando eu falo que os dados eles entram lá através do servidor de backup, quando eu falo que eu vou recuperar esses dados, primeiramente eu vou restaurar um servidor de backup lá dentro para depois pegar os dados que eu quero recuperar. Então, não estou falando de recuperar simplesmente dados. Eu estou falando de ter um processo estabelecido. E aí eu queria aproveitar o momento aqui para agradecer o Ima aqui da Extreme IT. Ele que foi o principal arquiteto aqui que ajudou a gente na entrega do projeto. Aqui, rapidamente, são sistemas que a gente atende. Então, já entrando nos resultados, a gente tem quase 300 aplicações ali, 240, 300 aplicações lá dentro. Temos todos os runbooks de recuperação feitos junto com a Dell, com a consultoria da Dell. Então, o que seria um runbook de recuperação? Quando eu falo que o processo é fazer o restore, então eu estou falando de pegar o restore lá do cofre, recuperar no servidor de backup. Esse servidor de backup tem toda uma série de configurações dentro dele que eu preciso restaurar num ambiente isolado e possibilitar o funcionamento.
E aí, a partir do momento que a gente tem tudo isso feito, vou falar de novo da identificação do ponto de recuperação. Esse daí é o resultado principal que a gente tem. A gente tem a replicação dos dados para dentro do Vault de forma desduplicada, então a gente nunca leva 2 vezes o mesmo dado lá para dentro. Nós temos a imutabilidade do dado, a análise das informações, então, como eu disse, a nossa janela de análise é ao longo do dia, janela de backup ao longo da noite, janela de análise ao longo do dia. E aí o item que eu já dei o spoiler ali dos testes de recuperação com o concorrente, é legal de dizer porque ele possibilitou a gente fazer um teste de P2V dentro de um ambiente isolado, no qual a gente fez esse ambiente, restaurou as aplicações que estavam perto dele e disponibilizou de volta a aplicação. É isso, Marcinho, acho que passo para você, estouramos 1 minuto do tempo. Agradeço a oportunidade, Nós meu que LinkedIn agradecemos aqui. a oportunidade, tá? E se alguém tiver mais dúvidas, procurem a gente para mais informações. Muito obrigada pela atenção de todos.